Olá, olá pessoas do nono ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos então à nossa revisão para a prova do segundo bimestre. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor de língua portuguesa do Instituto Marechal Mallet. Recentemente nós estudamos a colocação pronominal. Na verdade, eu resolvi alguns exercícios, com vocês. Mas a apresentação das regras já faz um tempinho, então eu vou relembrar, para vocês. Bom, nós temos os pronomes pessoais, Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, não estão aqui, E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são estes aqui. Só que todos eles juntos, aqui nesta primeira, no caso coluna, não é? Se dividem em pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos, como estes aqui. Eles têm força de palavra, eles podem se mover na frase. Eu comprei um presente para ela. Para ela, eu comprei um presente. Então, eu comprei um presente para mim. Para mim, eu comprei um presente. Eu comprei para mim um presente. Você move estes pronomes, que vão ser sempre acompanhados por preposição, e para qualquer lugar da frase. Só que os pronomes pessoais do caso oblíquo não. Eles vão sempre ficar juntos ao verbo. Ou antes, ou no meio, ou depois, Fazendo o processo inverso aqui. Mas tudo bem. Qual é a situação então aqui? É o estudo de em que lugar, onde você vai colocar o pronome pessoal do caso oblíquo átono. Essa que é a situação em próclise, em ênclise, em mesóclise, certo? Bom, aí para isso existem as regras. Existem aquelas chamadas palavras atrativas. E também alguns fatores de atração que em si não são palavras atrativas, mas no final das contas nós temos 11 fatores de atração, Os fatores são, então, se há um advérbio antes do verbo e do pronome, por enquanto você não vai se atentar aonde está o pronome, Ou seja, a que lugar está este pronome. Mas o que acontece? Você, quando observar a palavra que vem antes do pronome com verbo, você então vai observar se é um caso de próclise obrigatória. Se é um advérbio, você tem de colocar o pronome antes do verbo. Por exemplo, amanhã, o verbo é estudar e o pronome tem que estar antes do verbo. Exatamente como aqui. Também os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos são fatores de atração. Só não os pronomes que começam por P. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, que na verdade são os que vão então ficar perto do verbo ou não. Na verdade, sempre vai ficar perto do verbo. É um erro isso aí. Os que vão, então, estar sempre ali ao lado do verbo não podem entrar nessa conta, Que são os pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos. Bom, e também temos os pronomes, na verdade, pessoais também, que as pessoas muitas vezes não entendem que são pessoais os pronomes de tratamento. Beleza? Então, além destes pronomes, nós temos também como fator de atração as conjunções subordinativas, Todas as integrantes, ou então as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Nós temos também 9 casos, mas cada caso há várias, no caso, conjunções. Então você pode colocar aí bem umas 50 conjunções, Beleza. Orações exclamativas, orações interrogativas e orações optativas são casos que levam o verbo a ter um pronome perto dele em próclise, obrigatoriamente, mesmo que não haja um fator de atração, como uma palavra de atração em si. Beleza, então, além disso, nós temos essa formação aqui do em mais gerúndio, que deve haver a próclise obrigatória, em si tratando de política, tudo é possível. E ainda o infinitivo pessoal flexionado, regido de preposição, Ninguém o repreenderá. Por se esquecer, quem vai se esquecer? Ele é flexionado do documento. Beleza. Tem o resumo da próclise aqui, mas a ênclise tem também algumas regrinhas, são 5. Verbo início de oração só pode estar em ênclise, a não ser que o verbo esteja no futuro do presente ou no futuro do pretérito, exceção. Orações imperativas, afirmativas, professor, mas geralmente está no início de uma frase. Observe essa daqui. Porque é melhor
Vem aqui e abrace-a para fazer as pazes. Então, é ínclise obrigatória. Vem aqui e a abrace. Não. É tanto que causa dificuldade, né, para falar. O infinitivo impessoal, ou seja, não é flexionado, sempre tem de estar em ínclise. É importante comportar-se bem. Infinitivo impessoal, tá? Não flexionado e precedido da preposição a, também em ínclise. Estamos dispostos a jogá-los no lixo e não a os jogar no lixo. Início de oração coordenada sintética aditiva, mas há uma certa, vamos colocar assim, divergência, mas tudo bem, né? É uma regra, né, que deve ser respeitada. Então, arrumou as malas e, conjunção coordenativa sintética aditiva, foi-se embora. E aí as regras da mesóclise, 5 aqui da ínclise e da mesóclise, 2 regras, né? Verbo no futuro do presente, né, e verbo no futuro do pretérito, ou seja, sempre vai haver mesóclise caso não haja um fator de atração, tá? Beleza. São essas as regras também das colocações das locuções verbais, na verdade, né? Quando o verbo está o verbo principal no infinitivo ou no gerúndio, você pode colocar o pronome onde você quiser, antes dos 2 verbos, no meio dos 2 verbos ou depois dos 2 verbos. Com fator de atração só pode ser antes dos 2 verbos ou depois dos 2 verbos, e não no meio. Com o verbo principal no particípio, nunca poderá haver a ínclise, tá? E se houver fator de atração, só pode haver, no caso, próclise ao verbo auxiliar, ou seja, antes dos 2 verbos. E aí há a possínclise, quando há 2, por exemplo, fatores de atração, você vai colocar o pronome, né, até mesmo antes de um dos fatores de atração. Se me não engano, 2 fatores de atração, conjunção subordinativa adverbial condicional e o não advérbio de negação. Então, se não me engano, geralmente é o correto, mas isso aqui é mais para a literatura. Se me não engano, tá? Se me isto o céu, e mesmo se não houver 2 fatores de atração, muitas vezes alguns, por uma questão de, vamos dizer assim, ênfase, coloca também em próclise. Ele me não disse. Beleza, aí nós temos aqui a regência, né? A regência também é um conteúdo que vai cair na nossa prova. Bom, o que seria a regência? Seria o fato de uma palavra que não tem sentido completo exigir outra que complete o seu sentido, tá? Beleza, aí nós temos os termos regente e regido. Termo regente é aquele que pede, aliás, que exige a palavra, né, para completá-la. Completá-lo, na verdade. E o termo regido é aquele que vai, né, aquela palavra que vai completar, tá? O uso das preposições vai ser constante, né, as preposições essenciais, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, ou então as acidentais, né, afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão, tirante, visto. Então, memorizem, né? Temos aqui, olha só, então, um exercíciozinho que vocês fizeram, né? Nós temos aqui, por exemplo, Babangida ama Amokashi. Babangida, certo? Termo regente. Ama, termo regente? Não, olha só, tem que pedir uma outra palavra. Babangida não pede uma outra palavra, é um nome completo. Então, que palavra que pede um outro nome? Vamos dizer que a gente falasse só até aqui, ó, Babangida ama. Ama? Ama quem? Amokashi. Agora sim, este é o termo regente, o ama, o verbo amar, e a forma verbal ama, né? E Amokashi é o termo regido, porque é o que completa o verbo amar, né? Então, beleza. Por exemplo, deixe-me ver aqui. Magnésia Pereira ofereceu. Ofereceu o quê? Vinho. Então, vinho é o termo regido do termo regente ofereceu. Mas ofereceu vinho a quem? A Amokashi. Esse Amokashi também completa, na verdade, ofereceu. Temos 2 termos regidos ali, tá? Existe a regência nominal, aquela em que o nome que vai ser, então, o termo regente, né, vai pedir um complemento, tá? Vai ser o complemento nominal. E para isso, nós temos aqui a diferença do, no caso, complemento nominal e do adjunto adnominal. É um sério problema, né? Vamos até ver isso aqui, olha só. A diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal vai cair na prova. Bom,
Quais são as diferenças? A primeira diferença, o complemento nominal, ele se liga a substantivos abstratos, a adjetivos e a advérbios, enquanto o adjunto adnominal se liga a substantivos, tanto concretos quanto abstratos. É necessário vocês conhecerem a diferença entre substantivos concretos e abstratos, tá? Abstrato é aquele que eu não posso pegar. Concreto é aquele que você pode tocar. Não, isso não está certo, tá? E tem pessoas que explicam assim, tá bom? Bom, qual é a questão? O substantivo abstrato é aquele que depende de outro ser para existir. O amor depende de outro ser para existir. É um substantivo que nomeia, né, esse sentimento. Então, amor depende de alguém para existir. O ódio depende de alguém para existir. O ciúmes depende de alguém para... O ciúme, né, depende de alguém para existir. Então, qual a questão? E vamos dizer uma fada. Uma fada depende de alguém para existir? Não. Quem criou a ideia, criou, e agora a ideia está na cultura dos povos. Então, fada é um substantivo concreto. Tá bom? Fogo. Quando se cria o fogo, ele depende de alguém para existir? Não. Não é o ato de criar. Criou a mente ao... Está criado. Tá? Vai continuar dependendo daquela pessoa para existir? Não. No caso do fogo, então é um substantivo concreto. Fogo. Tá bom? Bom. Qual a segunda diferença? Caso você não consiga fazer a diferença pelas classes gramaticais, então você vai observar quem é que tem sentido passivo ou sentido ativo. Sentido ativo, sempre que tem o sentido, vamos colocar assim, para cima, ativo, né? Ou então aqui que expressa posse, então quem vai expressar posse sempre vai ser o adjunto adnominal. Então o adjunto adnominal ele é ativo e o adjunto adnominal expressa posse. O complemento nominal tem sentido passivo e o complemento nominal não expressa posse, tá? Ou seja, memorizem isso, nós já fizemos todos esses exercícios aqui. Por exemplo, as casas de madeira. De madeira completa casas, tá? Completa não, vamos dizer que vem junto com a palavra casas, certo? E aí, é um complemento nominal ou um adjunto adnominal? É um, e aí? Adjunto adnominal, porque casas é um substantivo concreto, tá? Ele é igual ao pai completa igual. Agora posso até dizer isso porque é um complemento nominal. Por quê? Porque igual é um adjetivo. E aí vai, só que tem esse problema aqui, amor de mãe é eterno. Amor é um substantivo abstrato. A situação complica com o substantivo abstrato. Amor de mãe é eterno e amor à mãe é eterno, tá? Aqui expressa posse, o amor é da mãe. Então, se expressa posse, só pode ser um, e aí? Complemento nominal ou adjunto adnominal? Eu falei que sempre o adjunto adnominal expressa alguma coisa para cima, e o complemento nominal para baixo. Então, é adjunto adnominal aqui, ó. Porque o amor é de mãe. Agora, o amor à mãe. Alguém ama a mãe, e não a mãe que ama alguém. Então, a segunda palavra aqui, que ou completa ou auxilia, se ela expressa posse, ou então ela tem sentido ativo, vai ser adjunto adnominal. Se ela não expressa posse e tem sentido passivo, vai ser complemento nominal. Certo? Aqui, por exemplo, não expressa posse. Alguém é que ama a mãe. Aqui, a mãe que ama alguém. Podem fazer isso, tá? Ou seja, nós temos então o caso de complemento nominal aqui, tá? Beleza, aí nós temos regências de alguns nomes que nós aprendemos, né? E a regência verbal, em que o termo regente vai ser um verbo. E ele pode pedir um termo regido preposicionado ou não preposicionado. O problema é que existe uma lei, né? Há 3 leis para as regências, né? Tanto a regência verbal quanto nominal. E uma das leis é o seguinte, que se o verbo exigir 2 complementos, o verbo bitransitivo, então um tem que ser preposicionado e o outro não. Em alguns casos ainda, vai ter algumas especificidades que vão obrigar com que o complemento nominal ou objeto direto seja, por exemplo, sem a preposição, né? Logicamente, sempre, né? Mas quando representa, no caso, coisa. E se representar pessoa, tem que ser o objeto indireto, certo? Por exemplo, como o verbo comunicar. Deixe-me mostrar para vocês aqui. Está aqui. Aliás, não está aqui. Se brincar, vou me perder, porque é tanto verbo, né? Está aqui, casos especiais.
Não está aqui. Está bem mais lá em cima. Eu vou achar isso agora. Fiquem tranquilos. Tamanhozinho, né, desta apostila. Aqui é a regência nominal, está no início da regência verbal. Aqui a regência verbal está bem perto de onde nós estávamos, né? Então, olha só. Então, na verdade, está bem aqui, ó, na segunda lei. Comuniquei ao porteiro sobre o fato. Olha, a frase está incorreta, mesmo você podendo pronunciar sem nenhum problema. Comuniquei ao porteiro sobre o fato. Bom, olha só. A questão aqui é o seguinte. O correto é a coisa sem preposição e a pessoa com preposição. Então, comuniquei o que? A coisa, o fato. A quem? Ao porteiro. Certo? Então, agora aqui a frase está correta. Existem estas, no caso, regras, tá? Cuidado, aí vão, né, pode cair na prova, aliás, vai cair na prova, né? Os verbos que, por exemplo, mudam de transitividade, ou então verbos que têm sentidos aproximados e com regências, né, um pouco diferentes, e aí vai, tá? Por exemplo, antipatizo e simpatizo, tá? Com. Então, o verbo, ele vai vir com a preposição com. Tá? Agora, antipatia, ou então simpatia, vai vir com a preposição por. São os nomes. Cuidado com isso. Você não pode dizer antipatizo por aquela, ou simpatizo pelos que, né, condenam, parará. Ou seja, cuidado com isso. Aí nós temos os verbos que mudam de transitividade, pode ser tanto diretos quanto indiretos, e aí várias outras regras aqui que vocês devem estudar, que eu não vou conseguir em uma aula só, né, conversar sobre todo esse assunto que eu levei aulas e aulas e aulas, tá bom? Então estudem tudo aqui, porque vai realmente cair, tá bom? Também o uso dos pronomes aqui vai cair também, tá? Os pronomes como objetos diretos, objetos indiretos, como então termos regidos, tá? Então, vamos ficar por aqui, né? E na aula que vem eu já vou começar a corrigir a revisão para a prova, tá? Então, tchau, tchau, até lá.